Quarto grupo, clientes. E é muito interessante isso. Quando nós falamos de clientes, olha que legal. Desse grupo específico, eu estou falando de 3 subgrupos. Eu estou falando de market share. Seu negócio está crescendo? Nossa, Carlos, eu cresci 20% de 2022 para 2023. Muito bacana, 20% é um ótimo crescimento, a não ser que seu mercado cresceu 30%. Porque se ele cresceu 30%, 35%, você está perdendo fatia, está perdendo market share, você está encolhendo perante o mercado e logo um concorrente ou te tira ou te compra. Então, você tem que ter certeza que você está crescendo e você está crescendo igual ou maior que o seu mercado. Esse percentual de crescimento da sua organização, ele tem que ser, no mínimo, igual ao crescimento do seu mercado, no segmento que você atua. Senão, você está perdendo market share e logo você está fora do jogo. Esse é um dos subgrupos. Um outro subgrupo é produtos e serviços. E quando eu falo de produtos e serviços dentro de clientes, eu quero saber sobre a qualidade percebida pelo seu cliente dos produtos e serviços oferecidos pela sua organização. Você mede? Porque olha que interessante. Se você não mede, você vai começar a se preocupar com isso agora. Mas se você não mede, você não sabe qual é o problema com o seu produto ou serviço. Seu cliente não compra mais, ou não vai comprar nem a primeira vez, e você não sabe porque você não está vendendo. Você não sabe porque você não está engajando seus clientes. Você não sabe nada sobre o seu produto ou serviço. Se você não sabe como é a qualidade percebida pelos seus clientes, você não sabe nada do seu produto ou serviço. E você vai começar a medir isso. A qualidade percebida dos seus produtos ou serviços. Para, quando você for fazer um marketing, você ver quais são aquelas qualidades que seus clientes reconhecem e criar uma maneira de enfatizar isso para o seu público. Quando você perceber que existem qualidades ou baixa qualidade em alguns aspectos, você vai trabalhar elas e fazer com que o seu produto seja cada vez melhor percebido pelo seu público. Mas se você não mede, você não consegue tomar decisões que geram resultados para a sua organização. Então, medir qualidade é fundamental para o seu produto ou serviço a partir de agora, e você vai fazer isso. E não é a qualidade o que eu acho, é o que o seu cliente acha dos seus produtos e serviços. E quanto mais rica for a sua pesquisa, melhor. Quanto mais clientes responderem, melhor. Você vai tomar muito cuidado com isso. Vou até ler aqui um comentário do Fábio. Para pequenas empresas, é sempre muito difícil calcular market share. Ninguém sabe bem como fazer. Existe uma metodologia simples para ajudá-los nisso? Simples não, Fabião. Intimidade, né? Fábio. Simples não. Mas o que acontece? Existem diversos estudos de mercado sobre o assunto. Por exemplo, o Sebrae, ele faz diversos estudos sobre isso, falando de marketing, share, falando do tamanho do mercado, falando de faturamento, crescimento de faturamento para os próximos anos. Então, muitas vezes, já existe uma pesquisa falando sobre aquele segmento específico. Alguns segmentos, eles são muito fortes dentro do Brasil ou dentro, talvez, do estado que você atue e fique fácil fazer. Por exemplo, construção civil. Cara, existem diversos índices aí da construção civil que é fácil acompanhar. É uma área muito conhecida e o governo dá uma ênfase muito grande. Agronegócio, talvez a mesma coisa. Agora, se nós falarmos, por exemplo, de empresas de marketing digital, qual que é o tamanho do marketing digital hoje no Brasil e qual a perspectiva de crescimento? Olha que interessante. Eu não sei exatamente se a gente teria como medir qual é o tamanho desse marketing digital hoje.
Mas presta atenção no que eu vou dizer. Se eu pegar, talvez, os grandes players, Facebook, Google e TikTok, vou pegar 3, e saber quanto que eles faturaram no último ano, eu não tenho uma ideia do tamanho do marketing digital do Brasil, por exemplo, e qual é a minha fatia dentro desse mercado. Não estou dizendo que é para fazer isso. Eu estou dizendo que, conforme o seu negócio for crescendo, você tem que se preocupar com a sua fatia de participação. E como você vai fazer isso, talvez esse insight ele não venha agora. Talvez você demore um pouco para ter esses dados ou criar uma maneira para ter esses dados. O importante é, esse indicador ele precisa estar no seu dashboard. Mesmo que ele esteja em branco, ele precisa te incomodar. Aquele indicador em branco vai fazer com que você comece a mastigar esse indicador dentro da sua. Em algumas empresas, o gestor, o grande gestor, ele não tem ideia nenhuma. Ele criou uma cultura tão boa dentro da organização, tão saudável, em que as pessoas não têm medo, não têm receio de se expor, que naturalmente as ideias elas vêm, elas são aceitas, elas são implementadas e elas trazem resultados. Então, talvez o grande desafio não seja ter um indicador. Talvez o grande desafio seja ter uma cultura dentro da organização em que as pessoas não tenham medo de se expor, não tenham medo de assumir riscos e crie uma cultura que traga resultados cada vez melhores.